Olá, o nosso trabalho é sobre parasitas de caprinos e ovinos. O grupo é composto por Lucas Wagner, Luiz Guilherme, Matheus Camilo, Pedro Tomás, Pietra Cruz e Silvana Narciso. A primeira pergunta que fizemos aos profissionais durante a entrevista foi: quais são os principais parasitas encontrados nos animais? Segundo o profissional 1, os principais parasitas são os endoparasitas do gênero Eimeria, Imoniésia e Strongylídeos. De acordo com o profissional 2, os principais ectoparasitas são Rhipicephalus micrópolis e Quitenocephalids felis, e os principais endoparasitas são Aemoncus contortus, Tricostrongylus colubriformes e 2 espécies de Eimeria, mais 2 espécies de Imoniésia. Para auxiliar no entendimento, vamos fazer uma breve revisão desses parasitas. Eimeria é um parasita que acomete diversas espécies. Nos ovinos e caprinos, ele parasita o intestino e é a segunda causa de mortalidade em jovens de até 6 meses. Possui 2 esporocistos e 4 esporozoitos. Moniésia acomete principalmente cordeiros e cabritos e parasita o intestino desses animais. As 2 principais espécies são Moniésia expansa e Moniésia benedene. Aemoncus contortus parasitam o abomaso de caprinos e ovinos e tem como característica morfológica principal a presença de 2 papilas cervicais. Tricostrongylus colubriformes parasitam o intestino delgado de caprinos e ovinos e tem como característica morfológica principal a presença de fenda cervical na região anterior. Rhipicephalus micrópolis é um carrapato que causa danos diversos aos caprinos e ovinos, tem como principais características morfológicas rostro curto, peritrema arredondado, escudo não ornamentado e o macho possui 2 pares de placas adanais. E por último, Quitenocephalids felis. É uma pulga que acomete principalmente cães e gatos, porém também acomete caprinos e ovinos. A principal característica morfológica é a presença de quitenites, como evidenciado na imagem. A segunda pergunta que fizemos foi: como é feito o diagnóstico? Segundo o profissional 1, o diagnóstico é feito por anamnese, observando sinais clínicos e por meio de exames de fezes pelo método de Gordon e Whitlock. Segundo o profissional 2, o diagnóstico é feito por OPG, Famatio, no caso do Aemoncus, e para os ectoparasitas, deve-se observar principalmente os sinais clínicos, como queda de pelo, larvas, frustração, entre outros. Baseado no que a gente aprendeu, os métodos de diagnóstico possíveis para cada um dos parasitas que foram citados por exemplo, na Eimeria, o exame clínico, OPG e necrópsia; na Moniésia, o exame de fezes pelo método de Gordon e Whitlock e o OPG; no Aemoncus contortus, o OPG utilizando a câmara de McMaster, coprocultura, exame clínico, onde se observa principalmente o edema submandibular e Famatio. No caso do Tricostrongylus colubriformes, observa o exame clínico, o OPG, também com a câmara de McMaster, coprocultura, necrópsia e exame de sangue. E, como os profissionais falaram, no caso de ectoparasitas, principalmente vai se avaliar o exame clínico. Quanto aos principais sinais clínicos apresentados pelos animais acometidos, o profissional 1 respondeu: magreza, apatia e anemia. O profissional 2 respondeu que o animal fica prostrado, fraco, reduz o consumo e, no caso do ovino, ele afasta do rebanho. Mesmo sendo um animal que vive em população, ele irá se afastar dos demais. Há uma redução no desenvolvimento do animal, queda no pelo, ou o pelo pode ficar áspero e arrepiado, há a presença de larvas e edema submandibular. Analisando os sinais clínicos que os profissionais relataram, podemos relacioná-los com certos parasitos. No caso do profissional 1, que falou que eles apresentaram magreza, apatia e anemia, podemos relacioná-los a Eimeria, Aemoncus e Tricostrongylus. Já no caso do profissional 2, que o animal ficou prostrado e reduz o consumo e se afastou do rebanho, isso pode ocorrer em parasitas em geral. No caso de queda do pelo e pelo áspero, ocorre em ectoparasitas.
Já com a presença de larvas, ocorrem endoparasitas e a presença de edema submandibular, uma evidência do hemúnculo. Já para complementar, vamos enfatizar os principais sinais clínicos apresentados pelos animais para cada parasita. No caso de Eimeria, ocorre diarreia sanguinolenta com liberação da mucosa intestinal, perda de peso, debilidade e anemia. No caso da Monniésia, ocorre enterite, irritação da mucosa e afeta o ganho de peso. No caso do Haemoncus contortus, ocorre edema submandibular, que é um forte sinal, emagrecimento e anemia. No caso dos Tricostrongylus colubriformes, ocorre abdômen distendido, pelo arrepiado, emagrecimento, diarreia e anemia. No caso do Rhipicephalus micropulus, irritação e espoliação, pode ter infecção secundária e pode causar também anemia. Quitenocephalides felis, ocorre prurido intenso e irritação, dermatites e alergias e pode ter infecção secundária. Perguntamos a eles quais são as características dos animais que são mais acometidos por parasitas. O primeiro disse que são animais jovens, geralmente nos primeiros meses de vida, e fêmeas no pós-parto. Já o segundo respondeu que são animais mais novos ou muito velhos, raças específicas, com imunidade comprometida e características individuais. Perguntamos qual o tratamento mais utilizado, como é feito. O primeiro respondeu que a maioria dos produtores fazem vermificação de todo o rebanho a cada 2 ou 3 meses e trocam de base quando acham que a medicação não está efetiva. Nos animais jovens ou muito doentes, também usam antibiótico, mais comuns são as sulfas. O segundo diz que o tratamento é realizado com antihelmínticos ou coccidiostáticos para a prevenção dos parasitas. Pesquisamos sobre os tratamentos padrões para os parasitas. A Eimeria recomenda-se drogas sintéticas, como o amprólio, em doses subótimas na ração. Para a Monniésia, tratar através de vermífugos. O Haemoncus contorto e o Tricostrongylus colubriformes recomenda-se tratar animais com doença clínica, usando benzimidazóis, avermectinas e bioverme. Para o Quitenocephalides felis, recomenda-se a catação manual e escovação. Em casos extremos, usar inseticidas, como os organofosforados, carbonatos e piretróis. Para o Rhipicephalus micropulus, usar o banho com carrapaticida. Perguntamos ainda qual é a principal dificuldade que você encontra na hora de combater o parasita. O primeiro dia respondeu que é a resistência parasitária a várias bases. O segundo diz que a principal dificuldade, principalmente olhando o lado da hemoncose, que é uma doença muito frequente em ovinos, é que o veterinário só é chamado quando o animal já apresenta um quadro bastante avançado de infecção, sendo difícil a reabilitação do animal. Quais estratégias são adotadas como forma preventiva? Vale a pena ressaltar que as partes escritas em azul são as nossas observações sobre a resposta do profissional que foi entrevistado. As estratégias mais adotadas são corrigir a nutrição e o manejo adequado. A nutrição adequada possibilita a melhora no quadro imunológico do animal, aumentando assim a resistência. É muito importante também, para evitar a transmissão, separar os animais por categoria e fase de produção e evitar a superlotação do estabelecimento onde o animal estiver. É muito bom também controlar a rotação dos piquetes e material da cama, evitando assim a contaminação do ambiente. Instalações apropriadas para os animais com a limpeza correta evita também a contaminação do ambiente. Para evitar a contaminação do alimento, a gente tem que respeitar a entrada e saída de capim e fazer um exame parasitológico frequente nos animais. E os animais que estiverem contaminados, fazer um tratamento da infecção. Quantos animais em média são afetados por parasitas? O veterinário 1 disse, variável entre os rebanhos, e no próprio rebanho varia entre a categoria dos animais. O veterinário 2 disse, depende muito da propriedade, do tipo de manejo e do tipo de manejo preventivo adotado nesse sistema. Propriedade sem esse cuidado pode ter até 100% dos animais acometidos. Pelas respostas dos profissionais, percebemos que não sempre ocorre a contabilização exata do número de animais acometidos, mas sabe-se que a prevalência varia, principalmente de acordo com o manejo. A próxima pergunta que fizemos foi, com qual frequência os animais são afetados por parasitas? O entrevistado número 1 disse, animais sensíveis chegam a ser tratados até 6 vezes no ano. O entrevistado número 2 disse, depende do manejo preventivo. Ocorre mais nas fases de recém-nascido, pós-desmama, pré-parto, reprodutor, entrando na estação de monta,
onde tem a imunidade debilitada. A pergunta seguinte foi: há alguma estação ou período no ano em que os animais são mais acometidos por parasitas? O veterinário número 1 disse: em sistema confinado, a contaminação ocorre o ano todo. Há um pasto com manejo ruim, os períodos de chuva são mais críticos. O veterinário número 2 disse: mas em períodos chuvosos, onde se tem alta incidência desses parasitas, mas também pode ocorrer em períodos de seca. A próxima pergunta que fizemos foi: os parasitas causam algum prejuízo? Se sim, quais? O veterinário número 1 disse: prejuízos como queda do desempenho geral dos animais, até o aumento da mortalidade. O veterinário número 2 disse: geram morte do animal, transtorno de custo de medicamentos, animal refúgio, animal sem desenvolvimento que demora a dar lucratividade ao sistema, e perdas insensíveis que no cotidiano não se percebe, mas colocar na ponta do lápis dá prejuízo. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigado por assistirem.